vínculos formados com terceiros que não foi informado ao judiciário. Então, já teve situações que depois a gente viu que ele tinha uma mãezinha, que era para ele mãezinha, e que aquilo não foi trabalhado. Não tem o problema de ter alguém a que a criança se apegue. A gente só precisa saber que isso existe para a gente poder trabalhar, tanto com quem fez esse papel muito bem feito no momento do acolhimento, como com a criança, de que aquela pessoa não vai poder ser a mãe dele para a vida inteira. Então, a gente está trocando uma pessoa que foi muito bom por um momento, por uma que vai ser boa para o resto da vida dela. Então, o problema não é que este vínculo tenha ocorrido, o problema é que ele não seja informado, identificado e trabalhado, porque a criança não vai conseguir se vincular e vai viver uma experiência extremamente angustiante. Já tivemos situação de agrupamentos de irmãos que não tinham convivência anterior. Então, às vezes, eles foram acolhidos emergencialmente, então, um numa instituição, a outra na outra. Quando chega o momento para a adoção, tem, então, toda essa política de juntar os irmãos, de estar regionalizado e tudo mais. Quando chega o momento de preparação para a adoção, eles foram para a mesma instituição. E entende-se que eles têm que ir juntos porque eles são irmãos, não porque têm vínculos. Então, é muito importante a gente dissociar relação biológica e vínculo, né? A gente já teve uma situação de colocar juntos e não deu certo, porque eles competiam, eles rivalizavam, eles não estavam acostumados a conviver como irmãos. E depois que a gente foi entendendo, porque um foi criado por um, outro foi criado por outro, então a gente tem que tomar um cuidado de buscar essa história real da criança e não usar o biológico como referência de vínculo e de relação, né? Seria melhor se eles tivessem sido colocados cada um com uma família, então, né? Se eles já não tinham essa relação. E foi uma adoção que voltou, não deu certo, e voltaram para o abrigo, e aí a gente tem um trabalho mais árduo do que se a gente tivesse que trabalhar desde o começo, separados. Situações de boicote, de adoção, que a criança combina, né, ou com outras crianças, ou com profissionais da instituição de acolhimento que não querem ser adotadas, vão para a adoção e inferniza, e quebra, e joga, e tudo, porque eu quero voltar. E aí a gente percebe outras questões que estavam envolvidas lá e que não foram ditas, né? Facebook. Gente, esse é um problema. Às vezes, a dor de que a criança vá, a desconfiança, se a vara vai mesmo acompanhar ou não vai, ou se vai fazer olhos, vai fechar os olhos para a criança. A gente já teve muitas situações que, no dia antes de sair da instituição, fizeram Facebook para a criança. E aí, ensinaram a criança a mexer e falaram assim, olha, fala para a tia, qualquer coisa que estiver acontecendo com você, conta para a tia. É lógico que a gente sabe que essa angústia está presente. Agora, a partir do momento que a gente pede para a criança falar com a gente não solta ela para viver o que ela tem para viver, né? É muito importante isso ser identificado, nomeado e trabalhado. O problema não é que isso exista. Isso existe. O problema é que isso faça de conta que não existe. Bom, aí tem uma série de exemplos que a gente pode depois se aprofundar. Mas eu já tive situações de 3 irmãos que, no período de preparação, a gente identificou que eles tinham que ir separados. Então, a gente tem que estar aberto para não saber como é a melhor forma da colocação. Porque se a gente estiver preso em alguma coisa que é a lei, a gente não vai fazer o melhor para aquela criança. Preferencialmente, os irmãos têm que estar juntos. Preferencialmente, eles têm que se manter os vínculos. Mas há condições em que isso não é o melhor.